Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael da Yoshida Click. Bom, eu vou explicar hoje como fazer a comparação, utilizando a comparação de períodos, utilizando a mesma tabela em um mesmo gráfico, tá? Bom, eu tenho aqui um banco bem simples, onde ele só tem data, agrupamento, valor, tem 3 campos. Vai ser o bastante para a gente fazer a nossa comparação aqui, mostrar como fazer. Aqui em dados a gente pega a tabela e vamos incluir, pode ser qualquer outro gráfico, tá? Estou pegando a tabela porque é mais fácil de explicar. Então a gente tem aqui um campo com datas e vou colocar aqui o campo com valor, tá? Que é só o que importa, né? A comparação de períodos. Então vou buscar aqui o campo valor, vou adicionar como medida a soma de valor. Bom, e o que eu quero fazer é, por exemplo, comparar esse valor do mês passado, da data atual, com o valor do mês anterior ou o valor do mês posterior. Como que a gente pode fazer isso, tá? Utilizando o mesmo dado e a mesma tabela? A gente precisa de dados comparativos iguais, tá? Ou seja, se você quiser comparar esse número com o número do mês anterior, você precisa de pelo menos um dado igual dentre as suas dimensões. O que a gente tem de igual com o mês anterior? Temos o dia da semana, que é segunda, quarta, quinta e sexta. Temos o dia no calendário, que seria dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, tá? Seria informações iguais que você consegue no mesmo mês com o mês anterior. Temos o dia da semana. Então vamos fazer essa comparação. Primeiro a gente precisa criar esses valores, que seriam os iguais de comparação. Então vamos pegar o campo data aqui e fazer os seus derivados. Criar aqui ano, criar o mês, vamos criar o dia, vamos criar o dia da semana também, weekday. Vamos carregar os dados e a gente tem aqui essas 4 derivações aqui, do campo data, sendo que o dia se repete todo mês e o dia da semana também se repete no mês. Então, vamos estar criando aqui também os filtros, para vocês verem a comparação, tá? Então aqui no filtro eu vou ter o meu ano, o mês, vou colocar o dia da semana e o dia, mas nem vai usar. Bom, então o que a gente tem aqui, eu vou filtrar um mês, tá bom? Tenho janeiro, fevereiro, março, abril. Eu vou filtrar o mês de abril, tá? Tenho maio também, então eu vou pegar o mês de março, porque aí eu tenho o mês inteiro para trás e o mês inteiro para frente, tá? Eu vou querer colocar a soma aqui do mês anterior e depois do mês posterior. Como é que eu faço isso? Bom, a gente vai colocar a soma de valor, colocar 2 colunas, de soma de valor. Vou colocar essa primeira, depois a gente transforma ela e põe no mês posterior. Então, soma de valor. Primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ignorar o filtro de mês, certo? Aqui eu só tenho as datas de março. Se eu ignorar o filtro de mês, ele vai voltar com todas as outras datas. Primeiro vamos ignorar o filtro de mês. Soma de valor. Mês igual. Aplicar. Ó, observe que ele voltou com todas as outras datas, certo? E aqui zerado, porque a soma normal ela sofre influência de filtro, e aqui está ignorando o filtro de mês. Porém, não é isso que eu quero, tá? Eu quero comparar aqui o mês anterior. Então, o que eu vou ter que trazer aqui? Vou ter que trazer aqui os valores agrupados por dia, e depois somar eles aqui, considerando o mês anterior. Então, vamos continuar o nosso filtro aqui. Eu ignoro o mês, a gente vai ter que colocar os valores somando. Vou abrir aqui a soma. Eles por dia
Então, agrupamento vai ser por dia e o valor da minha soma vai ter que ter o filtro do mês anterior. Opa, indentando o código aqui, legal. Ele vai criar uma tabela virtual de soma por dia, ou seja, ele vai somar por dia. Vocês vão ver que as datas anteriores já nem aparecem mais, né? Só que eu vou ter que somar o valor do mês anterior. Então, o mês anterior seria fevereiro. Vou até colocar uma tabela aqui, para vocês verem a soma total depois no final, né? E dar um check no valor. Tá? É importante sempre checar o valor, tá bom, pessoal? Para sempre entregar o dado correto. Vira e mexe eu falo isso, né? Vou colocar aqui valor. Soma de valores. Eu vou estar ignorando os filtros para poder conferir o resultado. Tá bom? Então, formato numérico, número, ok. A gente vai trazer aqui os dados, o 15.265, né, de fevereiro. Isso comparado por dia. Então, vamos fazer o filtro aqui de data. Mês, vírgula. A gente vai colocar aqui o filtro da data, que é igual. Vamos pegar os dados do mês atual e imputar como se fosse o mês anterior. Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser, abre aspas duplas, vamos dar aqui maior ou igual, cifrão, igual. Aí a gente já pega aqui, ó, max, data. Olha como é que a fórmula já ficou. Maior ou igual a 31/3/2020. A gente vai ter que colocar isso no início do mês. Então põe isso dentro da fórmula month start. Tá? Month start. Aqui, ó, já virou 1/3/2020. Tá bom? E agora, o que a gente faz? Vamos pegar toda essa função e colocar um valor de menor. Menor de. Agora a gente já tem, ó, 1/3/2020 menor do que 1/3/2020. Ou seja, essa parte aqui está correta, tá? A última, 1/3/2020. E aqui a gente só tem que dar um maior ou igual o mês anterior. Então, vírgula menos 1 na fórmula month start, tá? 1/2/2020 menor ou igual a 1/3/2020. Vou estar copiando essa fórmula aqui, vou dar um aplicar. Ó, 15.265 é o valor por dia de fevereiro. Se a gente descer aqui, ó, dia 30 e 31 está vazio, né? E o restante dos dias a gente já consegue fazer a comparação. Então, vou chamar esse aqui de mês anterior. E aqui de mês posterior. Então, inclui uma medida. Aí o mês posterior é 1 e aqui é 0,2, né? Maior que 1/4, menor que 1/5. Ok, vamos chamar ele aqui de posterior. Posterior, 14.903. Então, mês posterior a março, 14.903, tá bom? Não tem o dia 31. E aqui você consegue tanto comparar mês anterior quanto mês posterior. Se esse gráfico ele funcionar dessa forma mesmo, se é dessa forma que você quer fazer a comparação, você pode estar utilizando para ele só aparecer se algum filtro de mês estiver selecionado, tá? Isso aí já tem a explicação em vídeos anteriores. Bom, outra comparação que pediram é, por exemplo, um período específico que o cliente vá selecionar, né? Que fosse uma data diferente, meses diferentes e etc. Então, como é que a gente faz isso? A gente pode colocar um filtro de seleção baseado em outro cenário, tá? Tá criando aqui um editar. Vou estar vindo em itens mestres e vou criar um novo estado alternativo, né? Um outro cenário. Então, vou colocar aqui filtro 2. Ou o nome que vocês quiserem, tá? Filtro 2 criado.
estar criando gráficos aqui, um painel de filtro. Painel de filtro, incluir dimensão, deixa eu ver aqui, vou colocar a data e o mês só. Então, data e o mês. Tá? E esse filtro aqui, vamos colocar ele no estado alternativo, filtro 2. Tá? Ou seja, concluído. O filtro 2, ele vai obedecer outros padrões, tá? Outra regra de filtro. Tá? Aplicar. O que eu fizer aqui, ele não vai impactar, né, efetivamente nos outros gráficos que são padrão. Tá? Ele só vai impactar na coluna aqui de fórmula que eu vou colocar, que seria a comparação. Então, suponha que eu queira somar o período de dia da semana, né, que seria sábado, domingo e segunda, e comparar a média desses dias com esses dias aqui do mês de março. Como é que eu faço isso? Vou dar um digitar aqui. Vou aproveitar essa tabela ainda. Deixa eu ver aqui. Bom, essa aqui é a tabela de checagem, né? Deixa eu diminuir ela aqui. E trazer os dias da semana. Dá até para diminuir esse gráfico aqui. Então vou trazer mais uma coluna aqui com os dias da semana. Então, dia da semana, incluir. Bom, dia 1/3 de 2020, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E aqui a gente vai fazer uma tabela. Essa aqui seria uma tabela de checagem, né? Com os dias da semana. Então vou substituir o mês, os dias da semana, soma de valor. Aqui eu vou deixar ela sofrer a influência do filtro, porque vai ser uma tabela que vai ter o impacto, né, do filtro 2. Então, por exemplo, aqui eu vou filtrar um período, né? Vou querer janeiro e fevereiro. Então, melhor, fevereiro e março. Então, a soma de fevereiro e março dá 31.000, né? E aqui eu vou deixar a soma mesmo, né? Eu falei a média, mas eu vou deixar a soma só para fazer a explicação. E aqui dá 31.738, tá? A soma dos dois. E aqui está a soma por dia da semana. Eu vou estar querendo colocar aqui nesse gráfico também para comparar, né, a soma do dia da semana também aqui, tá bom? Então vamos lá. O que a gente faz? Vamos pegar uma dessas funções somas que já está escrito e a gente vai mudar os filtros dela. Então, vou dar um adicionar aqui, medidas, função, vou colar a função. Aqui a tabela virtual vai obedecer o dia da semana, e o meu filtro ele vai obedecer a soma de valor, só que do outro cenário. Como é que chama o outro cenário? É filtro underline 2. Esse cenário aqui que ele vai obedecer, tá bom? Soma entre chaves, filtro underline 2, dia da semana. Vou dar um aplicar. Ó, 31.738. Observe que cada dia da semana ele imputou o valor correto, tá? É o valor que está no meu filtro aqui, né? 2.832, 5.865, 5.495, ó, tá vendo? Ele já trouxe aqui a comparação correta da soma do dia da semana. Aí eu quero colocar até o final, o que acontece? A função de tabela virtual agrupado, ela traz um resultado por dia da semana, né? Se você tiver o dia da semana repetindo, é só você colocar o não distinct na tabela virtual, tá? Então a gente vem aqui na tabela virtual, vai colocar no distinct, vai aplicar e ok, ó, tá vendo? O dia da semana aqui, ele se repete, né? Ele se encaixa, tá vendo? 2.000, 5.865, 5.400 para as terças-feiras, vou estar selecionando aqui só as terças-feiras, 5.495, 5.495, tá vendo? O que eu faço aqui não impacta aqui, né? E o que eu faço aqui impacta aqui sim, impacta aqui, porque eu coloquei
que eu quero que ele obedeça os filtros do cenário 2 e também impacta aqui, tá bom? Vou dar um fechar aqui. E, bom, é dessa forma que a gente consegue fazer comparação de datas usando a mesma tabela em um mesmo gráfico, tá bom? É só colocar os filtros de acordo com as suas necessidades, utilizando a função de tabela virtual que ajuda bastante, tá? Espero ter ajudado vocês, desejo a todos muito sucesso e até um próximo vídeo.